Bom dia a todos. Agora não é mais um teste. Sejam todos bem-vindos. Essa manhã gostosa, né? Choveu, graças a Deus. Está bem fresca. Bom dia aos internautas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, pela rádio. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham aqui da Pátria Espiritual, que estão aos nossos lados, não é mesmo? Vamos fechar os nossos olhos um pouco, então? Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, elevando o nosso pensamento até Deus e Jesus. Querido amado Mestre, anjos protetores de luz, nossos adoráveis anjos da guarda, muito obrigado por esta oportunidade, por este dia, que possamos nesta manhã maravilhosa aprendermos algo de bom, que possamos assimilar os conhecimentos aqui adquiridos e colocá-los em prática durante a nossa semana, durante o nosso mês. Querido amado Mestre, muito obrigado e que assim seja. Bem, jovens, hoje teremos a 7ª edição do Que Te Perturba. Então já fica a dica aí. Vai pensando, vai elaborando uma pergunta, né? E como eu sempre falo, não tem pergunta boba, né, Edgar? Tem bobo que não pergunta, né? Então, às vezes, uma pergunta sua pode esclarecer várias pessoas, tá bom? Então, sem mais delongas, eu convido o Edgar Miguel. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem e que a gente consiga perceber a presença do Mestre entre nós. Existe uma história que eu gosto muito, que é assim: havia um senhor, seu José, que tinha 4 cavalos puro sangue, muito bonitos, muito caros, muito raros. E um dia, numa noite chuvosa, 2 deles fugiram. Chegou o vizinho do seu José e disse assim: puxa, seu José, que pena, né? O senhor perdeu 2 cavalos muito preciosos. E o seu José disse assim: não sei se foi ruim ou se foi bom. Passou o tempo. Passaram-se 2, 3 semanas, os 2 cavalos que fugiram voltaram com 4 cavalos novos que encontraram no meio da mata, não sei. Chegou o vizinho e falou: nossa, seu José, que coisa boa, né? O senhor aumentou o seu patrimônio, né? Novos cavalos, aqueles que tinha perdido, voltaram. Que beleza, não é? E o seu José: não sei, pode ser bom, pode ser ruim. O tempo passou e um dos filhos, o filho mais novo de seu José, foi domar os cavalos novos, selvagens. E caiu e quebrou a coluna. Chegou o vizinho e disse: nossa, seu José, que tragédia. Seu filho quebrou a coluna. Ruim, né? E o seu José: não sei, pode ser bom, pode ser ruim. Passou 2 meses, estourou a guerra civil no país. E todos os jovens foram para a guerra. O filho do seu José não foi. Estava paralítico. Chegou o vizinho, que tinha um filho, que foi para a guerra, e disse: nossa, seu José, que bom que seu filho não foi para a guerra, né? E ele falou: não sei, pode ser bom, pode ser ruim. E essa história não tem fim, gente. E essa história, ela é preciosa e ela está conectada com uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que conversa conosco a respeito exatamente disso. As coisas são boas ou são ruins? E o texto do Evangelho nos diz que depende. E nós só vamos saber se as coisas são boas ou não são boas quando a gente perceber, descobrir as consequências do que aconteceu.
O que determina se algo é bom ou não são as suas consequências, é o resultado do acontecimento. E nós, que adoramos sermos apressados, só porque choveu, alguns vão achar que está um dia péssimo, porque atrapalhou A ou B. Outros vão achar que está ótimo, e a vida responde, depende, pode ser bom, pode ser ruim, dependendo de como a gente aproveita as situações, de como a gente enxerga, ou decide, eu prefiro essa opção, de como a gente decide enxergar cada coisa que a gente vive. Essa é a nossa escolha, nós temos esse poder. Como diz a música do Toquinho, Aquarela, a vida se apresenta e nos convida a rir ou chorar. Você que decide se você vai chorar ou se você vai rir diante de cada acontecimento da vida. Ok? Diante disso, eu abro para vocês, caso queiram, dentro daquela brincadeira da gente conversar sobre o que perturba o seu coração, sobre o que te aflige, sobre o que está te incomodando hoje ou nesses tempos, e sem necessariamente entrar em detalhes pessoais, se alguém quiser nos contar, para que todo mundo reflita sobre, e para que eu dê apenas a minha opinião. E por que eu dou minha opinião? Porque ela é importante? De forma nenhuma. Mas para que a gente reflita junto, para que eu aprenda, para que a gente aprenda, para que a gente questione se essa forma de ver que eu vou colocar aqui é válida, se ela está coerente com a doutrina, com o Cristo. Só para isso. Alguém gostaria? O Marcelo está ali com o microfone para que todo mundo ouça. O que será? Temos alguém que gostaria de compartilhar conosco o que o incomoda. Bom dia, meu nome é Marcos Bom dia, Mozart. Marcos. O que me incomoda, que eu vejo todo mundo passando, a gente, no dia a dia, é a parte da saúde, que eu vejo muita enfermidade. Essa é a pergunta que eu queria fazer, da enfermidade. E qual é a pergunta? Que seria para nós passar por todo esse momento assim na vida, não só da gente, dos entes queridos, das pessoas, a parte da doença? Eu faço essa pergunta assim, refletindo. Eu sei que dentro do Evangelho aí tem muita coisa linda e maravilhosa. Então essa pergunta que eu faço, por que tanto sofrimento dentro da enfermidade? Essa é a minha pergunta. Excelente pergunta. Vocês se incomodariam se eu ler a resposta? Porque o Humberto de Campos responde isso muito melhor do que eu. Muito melhor que eu. Está lá, no magnífico livro... Não é Humberto de Campos, desculpa. Leon Tolstói, o grande escritor russo desencarnado, no livro Retratos de Nazaré, da médium Cirineia, não vou lembrar o sobrenome, era de Piracicaba. É uma coleção onde Tolstói nos conta algumas histórias, algumas passagens de Jesus que não eram conhecidas e que é magnífico. Retratos de Nazaré é o último livro da coleção. E lá, no capítulo O Filho Pródigo, tem uma parte que me chamou a atenção e eu anotei aqui para ler sempre. E responde a sua pergunta. Chorais por vossos míseros corpos em ruínas, quando deveríeis lamentar a imperfeição do espírito que o anima. Preferis as moléstias ao trabalho em prol do próximo, o leito de dor ao aprimoramento espiritual. Relutais em mudar.
Assim sendo, a doença constitui o aguilhão ainda essencial às transformações do ser, cujo único substituto é e sempre será o amor. Meu Deus, eu não saberia dizer tão bem. O povo, ou seja, nós, temos o hábito de falar assim: se eu tiver saúde, eu tenho tudo. Mas eu acho que isso é uma mentira. Porque a maior parte da vida, da maioria de nós temos saúde. Não temos? Quantos anos de uma vida? Eu tenho quase 60 anos. Vou fazer 50 esse ano. Durante 59 anos, muito mais da metade desse tempo, eu tive saúde. Fui feliz nesse período? Porque se saúde eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Tudo, até onde sei, é tudo. Não é? Então, digamos que você tenha 50 anos, teve 1 ano de saúde, que é bem pouco. Você foi feliz nesse ano? Não? Então, saúde não é tudo. Porque o que interessa é a felicidade. O que interessa é o bem-estar. Quando a gente fala saúde é tudo, ainda é uma visão materialista. Porque a gente observa só o corpo. Porque nós estamos falando da saúde do corpo. E a saúde do corpo é a coisa mais interessante, gente? Não! Porque ele morrerá. Porque ele não sou eu. O meu corpo não sou eu. Da mesma forma que essa blusa não é minha. E a gente morre de preocupação com a saúde do corpo. Então por que é que tem a saúde? Por que é que tem a doença? Porque a gente precisa aprender algo com ela. Só por isso. Olha aqui o texto. A doença ainda é essencial porque ela é um aguilhão. Ela é o que nos incomoda, ela é o espinho na carne, literalmente, não é? Que faz com que a gente pense, que a gente se pergunte: meu Deus, por quê? Para quê? Essa é a melhor pergunta no meu entendimento, muito melhor do que o porquê. Para que está acontecendo isso? Por que minha vida é assim? Por que eu não consigo andar? Por que? Para quê? E nestas reflexões, eu me volto para aquilo que é importante, que sou eu. Que são as reflexões filosóficas da vida, onde a gente se dirige ao Pai e pergunta para Ele por que é assim. E Ele responde: porque você quis. Porque não precisava ser assim, meu filho. Porque você quis. Porque eu já disse como as coisas funcionam, continua o mestre, o pai no seu silêncio monumental. Eu já disse como as coisas funcionam. Cada um terá segundo as suas obras. Indicando aí que obras significam o que nós fazemos, o que nós pensamos e o que nós sentimos. As regras do jogo já foram colocadas há muito tempo. Mas nós não queremos segui-las. Então, a doença e qualquer tipo de sofrimento aparece para nós com uma função educativa. Nunca para nos punir, porque é inútil uma punição. Não faz sentido. Mas sim, faz muito sentido para que a gente se eduque. Qual é o substituto da dor? O amor. Olha o texto. A doença, a dor ainda será necessária até que a gente se disponha a fazer o quê? A amar. Quem? Eu, em primeiríssimo lugar. E depois o outro.
E por que eu digo assim? Porque está lá na lei, amar ao próximo de que jeito? Como eu amo a mim mesmo. E aí eu faço a pergunta: eu amo a mim mesmo? Observemos os nossos atos perante nós mesmos. Eu me cuido? Eu cuido do meu corpo? Muitas vezes não. Eu respeito os limites do meu corpo? Muitas vezes não. Eu respeito os meus limites mentais, psicológicos? Não. Eu cuido do que é importante para mim? Não. Eu cuido do mundo inteiro. Eu cuido de todo mundo ao meu redor. Eu cuido da minha família inteira. Não é? E de você? Você vai cuidar de que dia? Possivelmente quando o corpo falar, chega, e você vai ser obrigado a olhar para ele. E geralmente vai reclamar dele, porque ele não está sadio. E o corpo te responde, mas você que me fez assim. Tanto é verdade que lá, Esculápio, se não me engano, o pai da medicina, lá grego, ensinando aos seus discípulos médicos, antes da medicina existir, o discípulo chegava para ele e falava assim, tá certo eu dar esse remédio àquele paciente? E ele respondia assim, antes de dar o remédio ao seu paciente, pergunte a ele se ele está disposto a parar de fazer o que o adoece. Porque não é a doença que chega, somos nós que criamos a condição para ela. Não nos alimentando direito, não pensando de forma harmônica, porque os nossos pensamentos, energia pura, impacta de cima e embaixo o nosso corpo. Vou dar um exemplo fácil. Logo depois de um momento que você ficou muito nervoso, muito bravo, com muita raiva, possivelmente, principalmente depois dos 50, você vai sentir algo no seu fígado. Você vai sentir uma alteração na sua digestão. Por quê? Porque geralmente a raiva tem a ver com o fígado. Geralmente. E é o fígado que é culpado? Não. Ele que sentiu a carga daquela emoção pesada, desequilibrada, e não deu conta. Porque ele está há 50 anos dando conta. E uma hora não dá mais. Então a doença é uma grande professora. Se a gente observar lá no Renúncia, aquele livro estupendo do Emmanuel, o próprio Emmanuel ali, como Padre Damião, se não me engano esse é o nome dele, tuberculoso, no meio do livro, assim, na parte final, ele fala que a enfermidade é uma sublime conselheira. O leito de dor é uma boa conselheira. Significando que ele estava aprendendo com ela. Nós brigamos com os nossos professores, com as doenças. Uma pena. Não aproveitamos nem sempre a lição. Ou seja, a doença passa por nós, a gente sofre todas as lágrimas que quer e não aprende nada. Vai ter que ter outra lição. Porque o nosso objetivo é aprender. A doença não é um problema. Olha só. Ela é, inclusive, parte da solução. Porque ela está indicando que está tudo muito complicado. Ela está indicando que existe um aspecto da nossa forma de pensar e de sentir e de enxergar a vida que está profundamente desequilibrada, que está completamente fora da harmonia da vida. Então, se a gente perguntar para a doença o que ela veio nos ensinar, a gente aproveita demais. Demais. Por isso que eu gosto de brincar, falando sério, de que a gente devia convidar a doença para tomar um café, tomar um chá. Né? Faz a mesa, serve um chá para ela, fala, senta aí, dona doença. Conta para mim o que você veio me ensinar. Trata ela com bondade, gente. Trata ela, não briga com ela, ela não é a nossa inimiga.
Os nossos inimigos estão claros lá no Evangelho. Chama-se orgulho, egoísmo, ignorância. Esses são os inimigos. A doença, ajuda pura. Ajuda pura. Só que a gente resiste a entender isso. Porque vocês não estão ouvindo isso pela primeira vez hoje. A gente resiste. Não quer, não, mas não quero. Tá bom. Vamos continuar a chorar. Porque quando a gente fala não quero a doença, a gente está falando não quero aprender. É isso que nós estamos falando. Não quero mudar, vou ficar desse jeito, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ah, tira. Tem um amigo que diz assim, não brigue com a vida, você vai perder. Nós somos muito frágeis, gente, ainda. Uma pequena dor de dente deixa a gente no chão. Não precisa nem de muito. Um minúsculo nervo acaba com a gente. Então, não enfrentemos a vida. Não é uma boa estratégia de vida. Não estou dizendo para a gente ser passivo diante dela, mas para que a gente a utilize a nosso favor. Porque é para isso que ela serve, é pegar a escola e falar assim, essa escola vai ser o degrau para eu conquistar o que me deixa bem. A vida é uma escola. Vamos usar essa experiência encarnada e temporária a nosso favor e não ficar brigando com a vida o dia inteiro. Odiando tudo, brigando com tudo, rejeitando tudo, achando tudo ruim. Não, não tem nada ruim. É apenas diferente do que você queria. Nada mais. E o nosso desejo é o desejo infantil de uma criança que não sabe o que faz. Ou a gente acredita ainda que a gente sabe viver. A gente sabe viver tal qual uma criança de 4 anos. Que da vida sabe o quê? Nada. E a gente, com 60, sabe alguma coisa? Não sabemos nem onde a gente mora direito. Ok? Então, vamos pegar leve com a doença. A doença, ela é necessária até que a gente ame. E nós estamos caminhando. Não pensemos que não. A trancos e barrancos, alguma coisa a gente aproveita, né? Mas a gente vai sofrer muito menos quando a gente parar de brigar com a vida e nos tornarmos amigos dela. A cada mudança, fala, eba, o que será que eu vou aprender? A cada coisa que nos incomoda, puxa, que ótimo, o que eu não sei? E por isso está me incomodando. Nossa, é uma coisa difícil para eu fazer. E o que é difícil? Apenas algo que eu não sei. Porque depois que sei, fica fácil. Percebam que é uma diferença de perspectiva completa. Como as crianças que diante de qualquer novidade falam, nossa, que legal. A gente não quer nada legal. A gente quer apenas o que nos traz supostamente segurança, né? A gente gosta de segurança, né, gente? Só que a gente não sabe o que ela é. O que é segurança? O corpo não envelhecer? Esqueçam. O tempo não mudar? O tempo não passar? As transformações da vida não ocorrerem? Esqueçam. Não vai acontecer. Isso não é segurança. Aliás, vai ser uma chatice se fosse. Imagina, tudo igual durante 60 anos. Quem que ia aguentar, gente? Os dias iguais. Eu igual. Vocês iguais. Não. A gente adora novidades. Inclusive achamos que novidade, tem algumas novidades que são boas ainda. Só porque são novidades. Novidade não é uma boa qualidade por si só. A gente tem que verificar que tipo de qualidade é. O que ela nos traz. E aí sim a gente pode classificar de interessante ou não. Então, não vamos brigar com a vida. Vamos viver essa aventura que é crescer, que é se autodescobrir, que é viver o inédito, para que a gente descubra a montanha de coisas que a gente não sabe. E aí essa disposição vai afastar o medo. Porque nem morrer a gente pode, gente. Não precisamos temer nada.
Nada de tão grave vai acontecer. De propósito, eu coloco assim, nesse extremo que vocês estão vendo, né? Porque todo mundo está no outro extremo, onde tudo é uma tragédia, né? Então, para mim, nada é uma tragédia. Só para a gente tentar achar o meio da história. Espero ter respondido. Obrigado, viu? Mais alguém? Olha que assunto interessante que o Marcos trouxe. Interessou a todo mundo, não? Sim, isso é tudo muito interessante mesmo. Claro que vocês não precisam concordar comigo, né? Óbvio. Né? O que mais, gente? Nossa, eu fico contente porque está todo mundo tão bem. Nada está perturbando, um dia ótimo, é isso? Mas um dia há de ser assim. Um dia não vai ter problema nenhum para citar. Eu queria fazer um pedido a vocês. Olha, Marcelo, depois de você, eu queria fazer um pedido que alguém de menos de 30 anos colocasse o que te perturba. Eu fico muito curioso. Menos de 30 anos. Mas você primeiro. Meu nome é Salete. Oi, Salete. Eu queria saber como que a gente faz para conviver com pessoas difíceis. Aquelas pessoas bem difíceis. Bem difíceis. Bem difíceis. Eu entendo. Que não falam nem bom dia nem pra bom gente. Dia. Entendi. Bem, Salete, ninguém vai entender o que é a sua questão, eu acho, sabe? Porque isso quase nunca acontece. Nunca. É muito raro uma pergunta nova, né? Nem sei se eu vou conseguir responder. Né? É uma pergunta que não interessa a ninguém. Sempre é difícil. Não tem hora, não. Sim, sim. Talvez eu saiba responder, eu não sei se eu sei viver o que eu vou responder. Responder é muito fácil, eu diria. Vai lá viver. Não é? Eu estou pensando aqui por onde eu vou começar. Eu acho que a água é uma boa. Você sabe que tomar água é uma grande estratégia do palestrante, né? Para dar uma pensadinha rápida. Dá licença, vou dar uma pensadinha rápida. Eu acho que a gente poderia começar a pensar sobre as nossas expectativas sobre o outro. É claro que é normal, não, vou tirar essa palavra, é comum que a gente espere que as pessoas sejam educadas e nos deem bom dia. É comum que a gente espere isso, né? Mas não é todo mundo que faz. Existem pessoas bastante diferentes. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, quando você ligava para ela, quando você liga para ela, ela não falava alô. Não é diferente. E eu perguntei, por que você não fala alô? Eu não tenho nada para falar com ninguém. Você que me ligou, então você que comece. Ok. Ué. Você veja que não havia maldade nenhuma na pessoa. É uma forma de ver as coisas. Então, a questão do respeito a como a outra pessoa é um tema permanente na nossa vida. Talvez você cite uma situação até de extremo, né? Onde uma pessoa traz altíssimas dificuldades na convivência. Né? Na verdade, quando a pessoa não dá bom dia, isso é só um exemplo, ela praticamente não quer se relacionar, certo? E, evidentemente, essa pessoa entende que há razões e motivos para isso, porque ninguém faz nada sem motivo, tá certo? Tudo tem um motivo.
Talvez eu mesmo nem saiba qual é o motivo porque ajo de determinada forma, mas há um motivo. Então, a grande questão nunca é, essa é uma parte importante que eu vou falar no meu entendimento. A grande questão nunca é o que a pessoa faz ou não faz. Vou repetir. A grande questão do que nós estamos falando, dos relacionamentos, não é o que a pessoa faz ou não faz. É como eu sinto o que ela faz ou o que ela não faz. Esse é o ponto, gente. E é nesse ponto que a gente precisa se ater. Na verdade, é só esse o ponto que interessa. Porque se eu não resolver o que está acontecendo dentro de mim, eu não dou conta de viver nenhum relacionamento de forma harmônica. Ou de não viver um relacionamento. Se eu não olhar para o que está acontecendo dentro de mim, diante do outro, do comportamento, do pensamento do outro, eu não estou aberto a compreender a lição que a vida está trazendo. Porque se eu citei hoje que a doença é uma professora, cada um daqueles que convivem conosco são outros fantásticos professores. Por que vocês acham que aquelas pessoas estão na nossa vida? À toa? De forma nenhuma, não há nada à toa na vida. Elas são preciosas professoras. Só que a gente não quer aprender. Da mesma forma que a doença. E fala que a doença é culpada pela minha vida não ser boa. E falamos que aquela pessoa estragou a nossa vida. Não falamos isso? Pois isso não é verdade, no meu entendimento. Não existe alguém que consiga acabar com a sua vida, estragar a sua vida. Da mesma forma que não existe alguém que consiga fazer a sua vida ser cheia de felicidade. Porque não é alguém que nos traz felicidade, como não é alguém que nos retira a felicidade, aquela que a gente não tem. Elas não têm esse poder, gente. As pessoas não sabem nos fazer felizes, por mais que a gente diga, nossa, vamos nos casar, vamos namorar, que eu vou te fazer feliz. É uma boa, é um bom desejo. É um desejo bonito. Mas a pessoa não sabe fazer isso. Porque ela não sabe nem se fazer feliz. Se eu não sei fazer pão em casa, como que eu vou na sua casa fazer pão? Me explica. Não sei fazer pão na sua casa e nem na minha. Porque eu não sei fazer pão, ponto. Em nenhum lugar. Se eu não sei me fazer feliz, eu não sei te fazer feliz. Eu sei sim satisfazer os seus desejos. Isso eu sei, isso eu posso saber, eu posso querer. Eu sei sim satisfazer, facilitar, retirar alguns trabalhos da sua vida. Eu posso lá lavar a louça como um ato de amor. Eu posso me calar em determinadas situações como um ato de amor. Eu posso fazer uma série de coisas que facilitam, que ajudam verdadeiramente até a vida do outro. Mas fazer feliz é outra história. Porque, segundo Cristo e segundo o Evangelho, felicidade é uma construção particular. Quem é que te pode fazer feliz? Você. Ninguém mais. Nem Deus se intromete nessa história, penso eu. Porque Ele já nos deu todas as condições para isso, toda a capacidade para isso. Então vai lá e faça. Então, por que eu estou falando da felicidade? Porque insisto em dizer que ninguém pode nos fazer infelizes. Ah, mas por que eu me sinto infeliz? Porque não compreende o que está acontecendo. Porque não parou para analisar o que está acontecendo dentro de si. Para depois, bem depois, se preocupar com o que está acontecendo com o outro.
Porque nós podemos, e certamente podemos compreender alguma coisa do que está acontecendo com o outro. Mas para que eu vou compreender o que está acontecendo com o outro? Só por um motivo. Para ajudá-lo. Mas antes disso, eu preciso me compreender. Para que eu me ajude. E para que eu encontre o caminho para olhar corretamente para o outro. Então, todos nós convivemos com pessoas chamadas difíceis. E por que são difíceis? A palavra difícil aí é muito legal, porque ela está indicando difícil para quem? Para mim, né? Aonde está a dificuldade, então? É em mim. Eu falo assim, nossa, a pessoa é muito chata. Não. A pessoa é do jeito que ela é. Chata sou eu que defino. Porque para essa pessoa A, que é muito chata para mim, para outra, para o vizinho, ela é ótima pessoa. É a mesma pessoa. Por que para mim é chata, para o outro não é? Porque eu sou eu. E eu enxergo essa pessoa de uma determinada forma. Então, gente, insisto. Meu convite, minha resposta é: se volte para a gente mesmo. Se volte para si. Descubra o que incomoda. E por quê? Pega a pessoa e deixa ela longe, assim, na mente. A resposta que a gente precisa ter nunca envolve a outra pessoa. A outra pessoa é só um veículo. A outra pessoa é só um cenário da vida para que a gente se enxergue e descubra aonde que eu tenho que mexer. Porque quando eu mexer dentro de mim, a outra pessoa deixa de ser um problema. Por quê? Porque eu compreendi. E aí eu quero fazer um grande alerta. Nunca aguentem ninguém. Porque a gente adora aguentar os outros, não adora? A gente lê o Evangelho, analisa o Cristo, e fala assim, eu preciso aguentar o meu marido, ou eu preciso aguentar a minha esposa, aguentar o vizinho. A gente entende, a gente traduz o amar o próximo com aguentar o próximo. Mas não está escrito aguentar, mas a gente aguenta. A gente não aguenta? Está errado, gente, no meu entendimento. A gente não foi feito para aguentar. Não foi feito para aguentar. Aliás, aguentar não ajuda em nada. E olha, todo mundo que aguenta, um dia vai dizer o seguinte: não aguento mais. Não vai? Pode demorar 40 anos, mas vai dizer. E eu digo o seguinte: aguentou porque quis. A vida não está pedindo que a gente aguente ninguém. Não está pedindo isso. O Evangelho não está pedindo isso, no meu entendimento. Não sei no de vocês. O Evangelho está pedindo que a gente o ame. E amar é outra coisa muito complicada, né? Então vamos parar, não vou falar de amor. O Evangelho está pedindo que a gente compreenda. Para compreender já é mais próximo. Que a gente aceite a pessoa. Sem se incomodar. Sem aguentar. Porque quem compreende não sofre. E quem aguenta, sofre. Entendem a diferença, no meu ponto de vista, pelo menos? Quando eu compreender o que está acontecendo, eu não vou sofrer mais. Porque eu vou compreender que aquela pessoa, o jeito que ela é, o jeito que ela fala, o jeito que ela fala... E veja, às vezes a pessoa é muito mal educada mesmo. Ok, ela tem todo direito. Às vezes a pessoa, ela não me respeita. Sim, ela tem todo o direito. Por isso que é fascinante o que o Chico disse, né? Aos outros eu dou o direito de ser como querem. A mim, eu tenho o dever de ser de uma determinada forma. Mas por que eu tenho o dever?
Porque eu gosto de mim. Não é porque é para satisfazer o Pai. O Pai não precisa de satisfação. Não é para seguir o Cristo, coitado do Cristo, tem que seguir ele. O Pai, Jesus não precisa de seguidores. Ele não tem perfil no Facebook, nem no Instagram. Tá certo? É bom cumprir o dever por mim. Porque o dever é uma estrada larga na direção da felicidade. Pavimentada, iluminada, com internet, com tudo. É por isso que é importante, para quem pensa assim, o cumprimento do dever. Então, se a outra pessoa é como ela é, o problema é dela. Eu não posso mudar isso, não tenho direito de mudar isso, e eu tenho que respeitar. Ela tem uma história que a levou aonde ela está. Ah, mas me incomoda. Excelente. Excelente que te incomoda, porque a vida está te dando a oportunidade de cuidar de uma parte de você que ainda não compreende uma série de coisas, que ainda não encontrou harmonia. Então cuide dessa parte. Cuide dessa parte de você que pode certamente estar relacionada à autoestima, à autoimagem, à autocompreensão e ao autoconhecimento. Ah, mas eu me sinto inferiorizada. Excelente, então cuide da sua autoinferiorização. Ah, eu não me sinto querida. Excelente, então cuide do quanto você ama a você mesma. Está tudo, a vida toda, o dia inteiro, está sempre nos dizendo sobre nós mesmos. E infelizmente a gente se nega a olhar. E a gente prefere culpar o outro. Que é cômodo e não resolve coisa alguma. Só piora, inclusive. Gente, o outro não é o seu problema. O seu problema da vida, eu estou falando para mim, para todo mundo, o problema da vida de alguém jamais é alguém, a não ser você. Todo o trabalho que a gente tem que fazer é interno. Depois, bem depois, é do lado de fora. Mas a gente vai para o lado de fora, de cara. Sem compreender a dinâmica. Eu não estou falando que a gente não deve. Eu tenho uma amiga que ela falava assim, quando alguém me desrespeita, quando alguém é mal educado comigo, eu muitas vezes fico magoada. Aí ela fala assim, eu vou para casa cuidar da minha mágoa. Fico lá não sei quanto tempo. Meses. Ela não está querendo dizer que ela não sai de casa meses, é claro. Eu fico lá, eu tenho que resolver essa mágoa. Essa mágoa é minha, nasceu dentro de mim, eu que cuide. Eu que tenho que resolver essa mágoa, tenho que me compreender, por que ela existiu, por que ela está existindo, o que ela quer me dizer, igualzinho que eu falei da doença. Quando ela resolve a mágoa, quando ela se compreende, quando ela avança no autoconhecimento, ela procura a pessoa que foi mal educada com ela. Porque ela fala assim, eu preciso dizer para a pessoa, porque às vezes ela nem percebeu que ela me ofendeu. Ela nem percebeu que ela foi mal educada. Ela levantou a voz comigo e eu não quero que ela levante a voz comigo. Então, olha a parte importante. Apenas depois que ela se resolveu, ela vai falar com a pessoa. Por quê? Apenas depois. Porque aí ela vai falar com a pessoa pela pessoa. Para verdadeiramente ajudar a pessoa. E não para despejar um monte de coisa em cima dela. Aí ela está fazendo a ajuda verdadeira. Porque ela não está fazendo por si. Ela não está fazendo para se aliviar, para vomitar em cima dela a mágoa. Porque a mágoa já acabou. Ela está fazendo verdadeiramente pensando em dar um pouco mais de visão a outra pessoa. E dizer, eu não quero que você fale mais assim comigo. Olha só impondo os limites. Isso é auto-amor, gente. Impor limites com serenidade, com entendimento de si, com tranquilidade, é salutar, é auto-amor. Olha, eu não gostaria que você falasse comigo. Você não deve ter nem percebido, tá tudo bem. Mas queria deixar claro para você. Tudo bem? Tudo bem. Então, essa história tem um grande
um grande ensinamento que é, primeiro ela cuidou dela. Primeiro ela cuidou do verdadeiro problema. Porque o verdadeiro problema não foi a outra ter falado alto, foi ela ter sentido a mágoa. Tudo bem? Consegui responder alguma... Mas pensem. Esse é o meu ponto de vista. Parece que está calcado na doutrina. Parece, não sei. Alguém que me ajude e diga, Edgar, tem um desvio aí. Porque evidentemente não acerto. Tudo bem, gente? Então, a pessoa difícil fala de mim. E olha só que fantástico, gente. Olha que coisa fantástica. Eu posso mexer dentro de mim. Aliás, só eu posso. Está nas minhas mãos melhorar a minha vida. A outra pessoa não precisa fazer nada. Pode continuar lá sendo o que ela quiser. Ela pode continuar lá, pode sair de lá. Não importa. Eu já me resolvi. E veja, eu não estou falando para a gente ser indiferente a outra pessoa, viu? Porque o contrário da gente se magoar com alguém não é ser indiferente, mas é compreendê-la. Ter até um afeto por ela. Ter compaixão por ela. Isso é liberdade, gente. Isso é, não me parece, um caminho bom para a felicidade. Olha que leveza. Eu resolvi as coisas dentro de mim. Pelo menos essa coisa, não todas. Resolvi essa coisa dentro de mim. E olha, resolver essa coisa é resolver quase tudo, hein? Resolver o nosso relacionamento com os outros é resolver quase tudo. Por isso que tanta gente nos incomoda. Se muita gente me incomoda, isso apenas significa que há bastante coisa para resolver dentro de mim. E isso não é um demérito. Isso não deve inferiorizar ninguém. Eu não compreendo tal pessoa. Tudo bem, você é um aluno. Alguns têm dificuldade com a divisão, outros têm dificuldade com a multiplicação. Qual o problema? Qual o problema não saber? A ignorância não é um defeito, gente, como a gente imagina. Ela é apenas uma condição passageira. Tanto não é um defeito que fomos criados absolutamente ignorantes. E a vida é uma universidade de si mesmo. Ok? Alguém de menos de 30? Quase menos de 30. Hã? Muito bom. Agradeço. Obrigado, viu? Bom dia, Edgar. Meu nome é Vinícius. Oi, Vinícius. Nós temos 2 crianças de 9 e 6 anos. E como pais, acho que a grande maioria aqui, tem, não sei, acho que não chega a ser uma perturbação, mas uma grande preocupação, né, de encaminhá-los, essas crianças, à vida adulta, como cidadãos de bem. Partindo do princípio, né, de cada um tem o seu livre-arbítrio, né, e por mais que a gente faça, né, por mais que a gente converse, chore junto, hoje em dia a gente sabe que é muito difícil, né, perante os vícios que tem, a facilidade. Então a preocupação nossa é falhar com essa missão, né? O quanto, na sua visão, a gente vai ser cobrado por essa falha, talvez, de não encaminhá-los, essas crianças, à vida adulta, como cidadãos de bem, éticos, honestos. Chega ao ponto de perder uma encarnação ou não? Antes de responder, que bonito ver essa preocupação, né? Que bonito. Estou preocupado em como ajudar 2 pessoas. Que bonito, não é? Muito bem. Bem, no meu entendimento não existe perder encarnação. Não existe. A pessoa que se suicida não perdeu a encarnação.
Tudo na vida são experiências. Sobre essa minha colocação em comum, sobre o suicídio, eu recomendo a leitura de um capítulo que eu não vou lembrar o nome. Leia o livro inteiro. Chama-se Loucura e Obsessão do Divaldo, né? Escrito pelo Manuel Filomeno de Miranda. É um livro que trata... Não, tem um capítulo, ele trata coisas fantásticas. Mas tem um capítulo onde a filha se suicida. E Bezerra faz algumas colocações que merecem longas reflexões. Está relacionado a isso que eu acabei de dizer. Que tudo são experiências. Imagina, nós estamos numa escola. Então imagina que eu estou indo na escola, lá no colegial, que nem existe mais, né? E eu vou lá um dia na escola e tem aula de matemática, de física, português e tal. Aí eu saio no meio da aula. É isso. O que vai acontecer? Amanhã eu tenho que voltar. As consequências de eu ter saído no meio da aula, eu vou sentir. Você receber suspensão, vou perder a prova, vou repetir, em condições com outros professores, em condições talvez até mais difíceis. Mas de forma alguma porta se fechou na direção da minha felicidade. Então não existe perder a encarnação. Eu penso que quando a gente não consegue aproveitar satisfatoriamente uma experiência ou uma oportunidade, é porque a gente não estava pronto para aproveitar satisfatoriamente a oportunidade. Eu conheço uma pessoa que ela é dependente química, tem uns 40 anos, luta com isso e está com uma situação complexa. E nós recebemos a informação que essa pessoa está indo muito bem. Eu falei, como assim? Que ela está aproveitando muito bem essa experiência, essa vida. Eu falei, mas como assim? Porque na encarnação passada, além de dependente químico, era assassina. Dessa vez ela é só dependente químico. É ou não é uma melhoria? É, né? Compreendi. A pessoa, não percebo nenhum tipo de instinto assassino nela. Ela não quer matar ninguém hoje, né? Mas não conseguiu ainda avançar na questão do vício. E lembre-se, o vício não é o problema. Ele é só um sintoma. O problema está atrás do vício. O que gera o vício. Mas não vamos entrar nessa questão, senão eu fujo da pergunta. Então, o que eu quero dizer? Essa pessoa está aproveitando muito bem a experiência. Para os nossos olhos, está perdendo a vida, né? Nossa, meu Deus, está perdendo a vida. Podia ser A ou B. E a gente pensa que ter uma profissão é vencer na vida com V maiúsculo, né? Não. Vencer na vida é ser um homem de bem. Conforme está no Evangelho. Isso é vencer na vida. Muito bem. Basicamente, você me pergunta, se é que eu bem entendi, o que fazer para desempenhar bem a função de pai, certo? Seria essa a pergunta? O que fazer? A minha pergunta, ela é simples, mas altamente complexa de ser feita, é claro. Eu penso que a melhor forma da gente ajudar de verdade as pessoas que amamos, incluindo aí os filhos, é sendo feliz. É você e a mãe dos filhos serem felizes. Porque aí acontece duas coisas se vocês forem felizes. Primeiro, você vai descobrir como é que se faz para ser feliz, que é o que você quer que os filhos sejam. Então você vai poder ensinar de cátedra, como diz, né? Eu sei, por isso ensino.
Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai mostrar como é que se faz. Quantas vezes os pais fazem assim com os filhos? Olha, vamos brincar de escorregador? Para que a pessoa veja, entenda, perceba, enfim, aprenda. É muito mais fácil aprender vendo. Ok? Seja feliz então. Mostre como faz. O exemplo arrebata, como diz o texto. Não imagino melhor estratégia. Até porque, se a gente pensar por que é que nós temos a missão de sermos pais, não é, porque a vida, o pai não dá ponto sem nó, não é exclusivamente para ajudar os filhos. É porque eles também são a nossa oportunidade. Eles também são os nossos degraus para que a gente seja feliz. Então, não me parece equilibrado eu me preocupar apenas em fazer os meus filhos felizes, sendo que eu não sou. Eu acho que a dinâmica é o contrário. E, na verdade, é em paralelo, é tudo junto e misturado. Né? Eu não posso falar, tá bom, então fica aí, não cresça, né? Para com 2 anos, deixa eu ser feliz, depois eu volto e te ensino. Não dá para fazer isso. É tudo junto. É trocar a roda com o carro andando. E eles são o grande motivo para a gente ser feliz. E eu quero finalizar contando uma história de um pai que o filho nasceu com um problema neurológico muito grave. Isso faz uns 35 anos, aqui em Bauru. E essa criança, a partir dos 6 meses, começou a ter convulsões. Convulsões fortíssimas. Algumas ele tinha que ir para a UTI, tomar anestesia geral para parar a convulsão. Muito grave. Muitas convulsões por dia. Né? A vida da família se alterou, evidentemente, foi tratado. E com os anos, eu conheci ele, devia ter uns 7 anos já. Os pais começaram a perceber que quando algum tipo de desarmonia acontecesse na família, na casa, o filho tinha convulsão. Ou seja, ele era altamente sensível ao nível energético, né? A harmonia ou desarmonia do lar. Ele começou a perceber que depende da pessoa que tocava na casa e entrava, ele tinha convulsão. E ele começou a perceber que se ele, o pai, ele me contando, ele trabalhava numa empresa aqui, quando ele chegava em casa nervoso, o filho tinha convulsão. Olha que oportunidade fantástica. E sabe o que ele fazia? Começou a fazer? Quando ele saía nervoso do trabalho, ele ficava rodando em Bauru até se acalmar. Que lindo, né? Porque ele não queria que o filho sofresse. 15 anos depois, ele ficou muito revoltado pelo filho ter nascido como nasceu. Muito revoltado. Questionou Deus, aquela coisa clássica. Né? 15 anos depois, ele disse assim para mim: que bom que o meu filho é assim. Eu falei, por quê? Porque ele me permitiu que eu me tornasse o que eu estou me tornando. Porque eu sou uma pessoa melhor. Essa é a missão dos filhos em relação aos pais. Nos ser um excelente motivo para que a gente seja feliz. Mas é preciso, no meu entendimento, ter essa perspectiva. Para ajudá-lo verdadeiramente, eu preciso dar exemplo. Porque, gente, para terminar, principalmente os filhos pequenos, eles não entendem muito o que a gente diz. Por questão de vocabulário, por questão de não entenderem a acepção, o significado das palavras corretamente. Muitas vezes a gente diz uma série de coisas e a gente acha que eles entenderam, porque a gente se engana, né? A gente acha que os filhos são adultos, às vezes. Aí tem os filhos que falam para a mãe e o papai assim, eu não gosto de você, eu não te amo, e os pais entram em depressão. Calma, eles não sabem o que eles estão falando, eles não entendem. Se nós não sabemos o que é amor, o que eles entendem disso? Então eles apenas estão falando que eles não gostaram daquilo. É ponto. Não entre em depressão por isso. A grande questão é que
eles não entendem direito o que a gente fala, mas eles entendem claramente o que a gente faz. Isso é muito importante. Não se enganem que eles estão lá distraídos brincando. Não se enganem. Eles têm os olhos nas costas, nos lados e em cima da cabeça. Eles sabem tudo. Porque sentem. Conheço filhos que sabem que os pais estão em desarmonia sem nunca terem visto eles brigando. E começam, por exemplo, a fazer xixi na cama, indicando que eles percebem algo. Preciso encerrar. Obrigado a todos pelas perguntas que me fizeram pensar em tanta coisa interessante. Obrigado por terem dividido para todos nós, para a gente refletir. E que a gente possa agradecer ao Pai por nos cuidar, por cuidar tanto de nós, como Ele cuida, nos dando tantos problemas para resolver. Muita luz a todos. Obrigado. Muito bem, jovens. Se assim como eu vocês gostaram, ajude a divulgação aí desta palestra maravilhosa. E, né, Edgar, na vida teremos aflições, mas não precisamos procurar elas não, tá, gente? Deixe que elas venham sozinhas, pelo amor de Deus. Gostaria de convidar os nossos voluntários a irem se dirigindo às câmeras de passe, para darmos continuidade aqui nos nossos trabalhos. Posteriormente, quem tiver a fichinha amarela vai tomar o passe aqui do lado esquerdo de vocês. E os demais lá. Até eles chamarem vocês para ir para lá tomar o passe, fiquem tranquilos, quietinhos, em oração e vibração, para ter uma melhor recepção dessas energias aí. Tudo bem? Vamos fechar os nossos olhos, então. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, em agradecimento. E levar o nosso pensamento até Deus e Jesus. Querido amado Mestre, muito obrigado por mais uma manhã maravilhosa, pelas palavras, pelas experiências e pelas dificuldades que os nossos colegas exporam aqui. Que possamos cada vez mais olhar para o nosso interior, lapidar aos poucos as nossas dificuldades em compreensão, em relação ao próximo, termos mais fé em nós mesmos, nos nossos propósitos, sempre pedindo auxílio e ajuda da espiritualidade maior, que sempre está conosco, nos ajudando, nos amparando. Na vida teremos altos e baixos, e temos que aproveitar cada momento, porque tudo isso uma hora vai passar. Em nome de Deus Jesus, que assim seja. Sigamos todos em paz. Meus amigos, que a paz de Deus Jesus esteja em nossos corações. Uma ótima semana para todos.